Bom, meus amigos, dessa vez o carro que vai ser feito o diagnóstico é uma Santa Fé 2.7. O cliente está reclamando que quando o carro está parado, ele fica dando uns tranquinhos para frente, querendo avançar. Então o que a gente vai fazer? Vamos entrar com o osciloscópio para poder estar fazendo equilíbrio de cilindro, para assim estar identificando o que está acontecendo. Também a luz de injeção está acesa, eu já vou entrar com o scanner e vou estar mostrando o que está mostrando no relatório, bacana? Já voltamos. Voltando aqui no diagnóstico da Santa Fé, entramos com o osciloscópio, pegamos tanto o banco 1 quanto o banco 2 e também o sensor de rotação. Já viemos aqui, fizemos equilíbrio de cilindro e aqui a gente já percebe que o quarto cilindro tá tendo várias falhas. E o mais engraçado é o que? Você escuta no escapamento dando um falhamento, um momento só. Você escuta o falhamento do escapamento, tu. E assim, você consegue perceber que cada vez que dá o falhamento é quando o quarto cilindro tá tendo a queda da aceleração no pistão. Ou seja, aqui a gente já consegue ver pelos cilindros que eles não estão bem equilibrados. Você já consegue ter uma ideia do que pode ser. Então o que inicialmente a gente vai fazer? Vamos começar a pegar as bobinas para poder ver se a correlação de injeção da eletricidade está passando pela vela corretamente e assim efetuando a queima internamente. Bacana? Também um outro detalhe que eu quero chamar a atenção é o que? O carro, por mais que você olhe, tá bacaninha, mas como sempre falta alguns parafusos. Aqui a parte da caixa de ar deixaram folgada, tanto é que tá bem suja ali na parte do TBI. E essa mangueira aqui tá bem grossa, tá praticamente, tira aí. Ó como que a bichinha tá, já com o sobressalto aqui, tá um ponto para rasgar. Também já vamos comunicar ao cliente que é necessário também fazer a substituição dessa mangueira, por causa que para rasgar essa mangueira aqui e fritar o cabeçote é 2. Volto aqui no diagnóstico da Santa Fé. Já entramos com o osciloscópio pegando todas as bobinas, como dá para perceber as agulhas espetadas, tá vendo? Aquele ali é o conector das bobinas lá atrás. E aqui, pelo osciloscópio, a gente já consegue ver que a quarta bobina, como estava se mostrando lá no equilíbrio de cilindro, a quarta bobina está tendo um encurtamento. O osciloscópio está até pegando as falhas aqui, deu até uma falha aqui no primeiro, mas o mais agravante está sendo na quarta aqui. E aqui é uma pegadinha, porque acontece o seguinte: pode ser uma bobina, pode ser uma vela. Aí tem que fazer o teste no megômetro e também fazer uma análise visual. Por quê? Se você for ver, aquela bobina tá com aspecto de nova. Aquela dali também parece que já tá um pouco mais nova do que aquela. O que acontece? O cliente comprou o carro, ele falou que faz nem um mês que ele comprou o carro, então ele não sabe nada da manutenção desse carro. Então o que tem que fazer ali? Porque às vezes as bobinas são novas, as bobinas estão boas, mas as velas demoraram tanto tempo de ser trocado que às vezes pode ter infligido dano na bobina nova. Porque acontece o seguinte, ela tem que exercer uma força, quando passa a centelha no caso, tem uma resistência que dá para poder gerar o arco elétrico. E se acaba tendo um desgaste muito grande, acaba criando uma resistência maior e a centelha tenta achar pontos mais fáceis e acaba infringindo a blindagem da bobina e acaba descarregando no bloco. Então nem sempre esses encurtamentos vai ser vela, a grande maioria das vezes é vela, mas também às vezes pode ser bobina. Então o que a gente vai fazer? Vamos estar desmontando ali a quarta vela e bobina e estar fazendo uma análise visual. Se caso não ser possível pegar pela análise visual, a gente vai estar entrando com o megômetro para poder estar verificando qual que é o defeito, se é vela ou bobina. Voltando aqui na Santa Fé, já retiramos a bobina e a vela ali do quarto cilindro. Tá aqui a vela e a bobina. Opa, foco. Deixa eu focar aqui. E aqui vemos o que? Que tentaram passar uma fita isolante já para tentar conter, no caso, a blindagem da bobina que foi rompido. Isso daqui muito provavelmente foi ocasionado pelo que? A vela, dá para perceber que está com aspecto de bom ainda, ela não está ruim. Também não tem nenhum tipo de marca, nenhum tipo de ranhura em si que ocasionou do flashover. Ou seja, o rompimento da blindagem mesmo estava sendo na parte superior, não estava sendo feito por aqui, o que acaba prejudicando a vela. Que se tiver uma ranhura do flashover, aí não tem jeito, tem que trocar a vela também. Mas tudo está indicando que foi apenas a vela antiga, demoraram para fazer a substituição no caso da vela. Com o tempo ela aumenta o espaço entre o eletrodo e a parte metálica para poder fazer a faísca, e assim acaba forçando a bobina e a centelha, acaba procurando um jeito mais fácil de sair, e vemos que foi por aqui. Bacana? Então vamos estar passando para o cliente para fazer a substituição dessa bobina, e também vou estar passando para ele que
A tampa de válvula tá com um pequeno vazamento ali desse lado e também a mangueira que já tá meio perigosa, já tá com um aspecto de que vai rasgar. Assim que ele, no caso, passar se autoriza trocar ou não, eu já volto com o vídeo. Aqui no diagnóstico da Santa Fé, recentemente a gente fez um outro diagnóstico de uma Santa Fé 2.7 e a gente condenou uma bobina e achei interessante estar trazendo essa informação, o que leva a gente também tá condenando uma bobina que tá funcionando ainda. Tá aqui, a gente colocou ela no quarto cilindro, essa bobina aqui que a gente condenou. Ela ainda, se você for ver, o carro tá funcionando bacana, não tá tendo falha de ignição e ela também não tá tendo encurtamento. Mas por que a gente condenou ela? Se a gente vem aqui para a terceira bobina, a gente vê que ela tem um residual, ou seja, ela ainda tem potência para poder estar entregando de disparo. Só que quando chega nessa daqui, cadê o residual? Opa, foco. Cadê o residual da quarta bobina? Já não tem, ou seja, ela já está no final da sua vida útil. A gente não consegue falar com quanto tempo em si que ela vai dar problema, mas vai ser bem rápido mesmo, entendeu? E às vezes você pega um carro em que se você fez um diagnóstico na oficina, trouxe, parou, teve todo o trabalho, tá parando com o carro para poder estar fazendo uma manutenção e daqui tipo 1 mês, 2 meses no máximo o carro volta a ter problema, aí fica complicado, né? Então no outro diagnóstico a gente também condenou essa bobina porque ela não tem residual, ou seja, ela não tem, a vida útil dela já está muito baixa do fim, entendeu? Ou seja, é interessante trazer essa informação porque até mesmo quando você já vê pelo osciloscópio, você consegue ver que as outras bobinas, essa daqui já está um pouquinho menor, tá vendo? Mas ainda assim não há necessidade de estar condenando, mas as outras estão com residual bacana. Essa daqui que a gente condenou já nem tem mais. Vamos estar passando para o cliente em si as informações em si, que aquela bobina dele não presta, precisa fazer a substituição. Também a mangueira está com perigo de estar rasgando. E também depois a gente vai dar sequência no diagnóstico para poder ver, porque quando a gente fez o equilíbrio de cilindro, no gráfico lá estava mostrando que os cilindros estavam desequilibrados, ou seja, a bobina está com problema? Está com problema, mas também tem mais coisas que precisa ser feito o diagnóstico. Então vamos estar resolvendo isso para assim estar dando sequência no diagnóstico. Retornando aqui com o equilíbrio de cilindro da Santa Fé, vemos aqui no gráfico que a aceleração do quarto cilindro já parou, aquela deficiência que estava tendo devido ao falhamento da bobina. E aqui o seu Hélio vai começar a pulverizar um pouco de combustível ali no corpo de borboleta para o quê? Se esses dados aqui tiver alteração em relação aos que está mais alto, acabar diminuindo, os mais baixos subir, quer dizer que está tendo falta de combustível e esses mais altos está tentando compensar esse cilindro está mais baixo. Vamos lá, seu Hélio. Ele vai começar a pulverizar um pouco de gasolina ali em quantidades ok. Vamos lá. Tá vendo que já está começando a subir isso daqui? Antes estava 41, agora já está 43. Aqui está 69, 48. E assim vai subindo, ó, 44. Aproxima mais um pouco. Tá vendo que já está subindo? Ou seja, aqui é característica que esses injetores, eles estão com deficiência, ou seja, eles não tá pulverizando, ó, já está em 47. Ele não está tendo a pulverização correta de combustível. Vamos estar passando o cliente para poder estar sendo corrigido essa parte. Tem que ser tirado esses injetores para poder estar levando na cuba para a gente poder estar fazendo a limpeza. Mas antes disso, a gente vai jogar nas provetas para poder fazer o teste e assim estar mostrando o resultado. Bacana? 55 lá. O seu Hélio já está mostrando que já está em 55. Tinha começado com 41. Aqui no caso já está em 51, 50 e aí subindo no caso, 55 e assim vai. Ou seja, já vamos estar passando para o cliente para estar retirando assim e estar mostrando para ele. Já dá para perceber que está começando a cair, o seu Hélio já parou de pulverizar e já está começando a cair novamente. Tá vendo? 53 assim, em decaída. O da hora do analisador... Calma aí que essa lâmpada tá complicada. Pronto. O da hora do analisador é isso aí. A gente consegue visualizar o problema que está acontecendo lá. Galera, essas estratégias, depois que você comprar o seu analisador aí, você faz desenvolvendo como você vai trabalhando, entende? Essas ideias de pulverizar aí, foi o Isaías, que a gente tem um grupo, e aí um vai ajudando o outro, o que, ó, descobrir isso, descobrir aquilo, e aí a gente vai desenvolvendo. Se é uma falta de combustível, a gente vai lá, como é que você pode pegar ali agora também? A gente pode instalar uma ferramenta ali no trilho de combustível, a gente vai ver a deficiência, né? A gente não vai fazer isso, porque senão já vai só esticar chiclete para vocês aí. Bacana? É isso aí. Até já. Voltando aqui no diagnóstico da Santa Fé, detalhe, como o cliente, como eu tinha falado mais antes no vídeo, o cliente comprou há pouco tempo esse carro. E como já estava começando a identificar alguns problemas e no caso ele não sabe como está o funcionamento do carro, não sabe como que está a manutenção, acabou evoluindo com a revisão preventiva.
Então vou estar mostrando aqui. Como a gente já ia fazer a limpeza dos injetores, também já fizemos uma verificação da bomba de combustível para poder saber se ela está funcionando bacana. E essa daqui tá, não precisa fazer substituição. Já vai fazer a limpeza do sistema dos bicos. Também já vamos fazer a troca também do filtro de combustível que fica internamente lá no tanque. Quando eu desmontar já volto mostrando, retirando o filtro. Tiramos os injetores, o Rafael tá levando lá para a máquina para a gente poder fazer o teste. Isso daqui é muito importante, sempre tampar a parte do coletor. Esse daqui é o subcoletor, no caso, que leva para cada cabeçote. Sempre tampar para não cair nenhum tipo de sujeira. Como já estava tendo vazamento de óleo nessa tampa, fica um pouco difícil de mostrar agora. É só... Opa, meu dedo tá aparecendo. Fica um pouco difícil de mostrar, mas ali embaixo... Deixa eu pegar aqui a luz para ver se eu consigo. Ali embaixo... Deixa eu ver se eu pego aqui assim. Ficou um pouquinho complicado, mas não tá dando para ver. Mas enfim, o cliente estava reclamando que estava com vazamento de óleo, que estava pingando no chão, no caso da garagem dele. E a gente identificou que é pela essa junta da tampa de válvula, bem nessa região que tá vazando óleo. Então, como esse lado tá vazando, também tem que acabar trocando o outro. Já retiramos a tampa, vamos fazer a limpeza, já poder estar colocando a junta nova e assim tá resolvendo o problema do vazamento. Já volto mostrando o teste dos injetores agora. Já dando continuidade aqui na manutenção preventiva da Santa Fé, retiramos já o corpo da bomba e olha só o estado que está esse filtro. Se ele foi trocado na concessionária, porque olha ali o símbolo ainda, ó, Kia Hyundai, e o aspecto dele ainda é de original. Foi trocado há muito tempo atrás. Vamos estar fazendo a substituição para assim estar andando corretamente com o carro, né? E por enquanto que eu já vou trocando o filtro de combustível. Rafinha já tirou o reservatório aqui do fluido de freio que estava com vencido já. Fez a limpeza, a descontaminação dele. Agora já vamos introduzir o fluido novo. Vim com a máquina para fazer a substituição em cada roda. Dando continuidade aqui na troca do filtro de combustível da Santa Fé. No caso, já estava fazendo a substituição. E olha só o estado do pré-filtro dessa Santa Fé. A coloração, o tanto de sujeira que já tem, também lá internamente, aquelas sujeiras em si. Porque acontece o seguinte, vamos fazer como o seu Hélio sempre faz o vídeo, né? Derramando um pouco da gasolina e olha a coloração disso. O que acontece? Se demora para trocar o filtro, ele acaba acumulando sujeira. Por enquanto que ele está acumulando sujeira, bacana, tranquilo. Só que vai chegar uma hora que ele vai saturar e ele vai começar a passar essa sujeira. Quando acontecer isso, vai acabar indo para os bicos. Se sujar bico, bacana, o carro só vai ficar falhando. Mas e se travar aberto? Olha a coloração disso. O tanto de sujeira que tem. Se deixar parado aqui, começa a separar, no caso da gasolina, com os sedimentos lá embaixo. Então, se sujar, é o menor dos problemas, o injetor. Se travar aberto, aí que pode dar BO mesmo, entendeu? Bora dar continuidade. Já volto com ele trocado já para poder fazer o teste. Voltando aqui na troca do fluido de freio da Santa Fé. Olha a coloração que tá saindo isso, mano. Ou seja, tá há muito tempo sem fazer a substituição. Qual que é o correto? Tira lá em cima, no caso faz a drenagem completa do reservatório, vem com a máquina, ele vai apertando o botão vai injetando um óleo novo, que vai fazendo um processo limpando e já tirando o antigo. Quando sair o novo, ele para e vai para a próxima roda. Já fez naquela, como dá para perceber. Tá finalizando essa e tem que ser feito nas outras duas dianteiras também, para poder fazer a substituição completa. Continuando, a bomba já está montada, filtro trocado, já limpinho, já bacana. Agora é só esperar finalizar a troca do fluido de freio, descer o carro e já colocar no local. Dando continuidade aqui na revisão da Santa Fé, quando a gente levantou o carro para poder fazer o serviço, tanto na troca da pastilha, a gente viu que estava vazando óleo pela caixa de transferência de marcha. Então, já identificamos que foi o retentor que estava com vazamento, fizemos a substituição e vamos fazer a montagem. Se você quiser saber como trocar esse retentor, entra no canal, tem um vídeo rápido ensinando como, hein? Voltando aqui na revisão da Santa Fé, a gente aproveitou que no caso o carro já estava no alto, fez a substituição de freio, que está bem baixa mesmo, tá vendo? Já está bem no limite mesmo, principalmente essa daqui traseira. A dianteira não precisa fazer a substituição, ela ainda está boa. E também já aproveitamos para poder tirar um pouco, a gente folga aqui onde faz o nível, para poder cair um pouco de óleo. E verificamos que o óleo aqui está novo, então não há necessidade de fazer a substituição.
O intuito de fazer essa verificação no caso, o que acontece é o seguinte, não tem por que trocar uma peça ou trocar um componente que já está novo, que foi feito recentemente. Por mais que o cliente comprou faz pouco tempo o carro, dá para perceber que o óleo está com boa qualidade ainda, que não há necessidade de fazer a substituição. Vai acabar ficando para a próxima revisão. Voltando aqui na Santa Fé também, a gente vai estar alertando o cliente que é recomendado trocar essa correia dentada, que se vocês forem ver, ela já está despedaçando, tá vendo? Além de ter um risco de ponta a ponta de marca de alguma coisa que está tocando nela. Ou seja, ela já não está com sua característica de vida útil muito boa. Por mais que seja difícil de conseguir ver, ao ponto de estar despedaçando, já fica numa parte meio complicada, já não tem mais como garantir a segurança dessa correia. Como ele já parou o carro, vou recomendar para ele fazer a substituição, que vai que ele está fazendo uma viagem para longe, coisa parecida, e acaba quebrando essa correia e ele fica na estrada aí. Dando sequência aqui na agora manutenção preventiva da Santa Fé, já colocamos a tampa aqui, já trocamos essa junta da tampa de válvula, já retiramos. E detalhe, galera, além de colocar aqui nos cantinhos, bem nessa parte aqui, cola, também tem que colocar nessas ranhuras, hein? Tanto aqui quanto aqui desse lado. O cliente já autorizou, já tirou aqui a mangueira para poder fazer a substituição, já chegou. E detalhe também, para poder fazer uma vedação bacana, tem que limpar muito bem essa parte aqui. Vim com a gasolina, depois com descarbonizante, para poder deixar bacana, bem limpo mesmo. E aproveitando aqui, já retiramos o kit da corrente, ou da correia dentada, tanto o rolamento de apoio quanto o tensionador. Também a bomba d'água, é sempre bom fazer a substituição. E olha como tá sujo, o Rafael agora vai fazer uma limpeza e eu já volto com o vídeo. Retornando aqui na Santa Fé, quando eu fui ver, o Rafinha já tinha montado tudo. Mas dá pra ver bomba d'água já nova, rolamento ali, no caso, tensor novo, de apoio novo, como tem que ser. E correia Continental. Vamos dar sequência. Os injetores também já no lugar e as tampas já tudo certinho. Continuando aqui na revisão preventiva da Santa Fé, já fizemos a montagem, já colocamos a capa, tudo bacaninha e já limpinho. E galera, quero chamar a atenção para um detalhe, dois detalhes na verdade. Quando for colocar essa parte aqui da bomba da direção, sempre tomar cuidado quando for encaixar o parafuso, você tem que encaixar entre a polia, porque esse parafuso aqui, acabou que eu passei direto e não mostrei, mas já estava com a rosca espanada, tivemos que fazer a rosca e colocar no local. E pensa num trabalho que é poder fazer isso, espaço curto apertado ali, mas deixa pra lá, né? Um ponto também que eu quero chamar bastante atenção é isso daqui, galera. Olha só o estado que tá esse sistema de arrefecimento. Lógico, como a gente vai trocar a mangueira, no caso que estava aqui, a gente vai soltar esses parafusos, vai tirar, vai fazer a limpeza dessa peça. Mas tá aqui assim, imagine internamente, por mais que você use diversos produtos, o que seja, é um serviço que é de formiguinha, você tem que ir fazendo paulatinamente para poder ir limpando, porque infelizmente isso daqui não sai tão fácil. Por mais que você coloque diversos tipos de produto, é muito difícil de você limpar 100%, principalmente porque entra ali na parte do ar quente, vai lá para dentro no radiador do ar quente, tudo aí que é problemático mesmo. E se você não faz a manutenção, não usa aditivo, pode ter certeza que vai começar a dar vazamento e seu cabeçote vai para o espaço, hein? Galera, já voltando aqui na Santa Fé, já com o coletor no lugar, retiramos uma peça para poder fazer a limpeza, como eu tinha comentado. E olha o estado interno, deixa eu focar, como tá tudo enferrujado ali. E ó, já limpamos a parte em si que a gente, no caso onde vai com a mangueira, onde vai fazer a parte da junta em si. Mas olha internamente como tá. E detalhe, olha isso daqui, original ainda, 2008 carro com a válvula termostática original. Que perigo isso daqui, se isso daqui não funciona, trava, os dois cabeçotes vai pro espaço, hein? E olha só o estado dessa mangueira aqui. É colocar aqui, deixa eu até ligar o flash, não dá. É colocar aqui no local e vazar. Ou seja, o que tem que ser feito aqui? Limpar muito bem aqui internamente, vir com a vaselina para poder colocar e trocar a mangueira aqui. Com certeza essa mangueira, essa abraçadeira de pressão já não vai mais conseguir fazer o contato para estar podendo fazer a vedação correta e vai acabar vazando. Vamos dar continuidade no vídeo. Galera, já com a Santa Fé funcionando, vai lá, olha só as bolhas subindo já, sistema funcionando. Para que serve essa ferramenta basicamente? A gente colocando um nível acima, no caso o fluido de arrefecimento,
ele por pressão da atmosfera faz as próprias bolhas saírem. Ferramenta bacana para poder estar fazendo a remoção do ar. O senhor está até apontando aqui para ficar mais fácil poder ver as bolhas subindo, tá vendo? Foco. E é isso. Saber onde se compra essa ferramenta, qualquer coisa deixa nos comentários aí, que a gente passa nos comentários o link. E é isso. Vamos agora deixar o carro aquecer, fazer completamente a sangria do ar do sistema e já finalizar o veículo. Finalizando aqui o vídeo da Santa Fé, inicialmente começou com um diagnóstico para poder estar identificando uma falha que estava acontecendo e acabou também passando com a revisão preventiva. O veículo já está montado, funcionando bacana, já disparou a ventoinha, o fluido de arrefecimento está no nível, tudo certinho, só falta só colocar aquela capa ali, bacana. Mas antes disso a gente entrou com o osciloscópio novamente para estar mostrando o equilíbrio de cilindro. Dá para ver que os pistões o funcionamento dele, eles estão se entrelaçando, ou seja, ele está em equilíbrio, o motor funcionando, e dá para ver que ele está bacana, não está dando mais aquelas avançadas que ele estava dando antes. E chegamos nesse resultado. Lembrando que esse carro é um carro com mais de 200 mil quilômetros rodados, então tem influência de folga de anéis e assim vai. Então, para ele ficar 100% aqui, somente se fosse o carro zero mesmo. Mas aqui já tá bacana, seu funcionamento tá legal, não tá tendo mais aqueles picos que nem tava dando no início, principalmente do quarto cilindro, que era característico da bobina que estava com problema. Então, tá bacana, já tá finalizado basicamente o serviço, somente agora o cliente vir buscar o carro. E se você quer também fazer uma revisão, ou até mesmo fazer um diagnóstico, identificar com precisão o que está acontecendo com o seu carro, tá resolvendo sem ficar troca peça aqui, troca peça ali, troca talvez vai ser isso, ou talvez vai ser aquilo. Não, aqui a gente vai na certeza, a gente troca com exatidão, a gente faz o diagnóstico, faz o teste e condena apenas as peças que é necessário. Então tá precisando de diagnóstico para poder estar identificando e estar resolvendo um problema semelhante a esse, ou até mesmo fazendo uma revisão, para você comprou o carro, não sabe como que ele tá a partir daqui, já faz uma revisão bacana com a gente, você vai, a partir do momento você já vai saber como está seu carro para estar evitando qualquer tipo de imprevistos. Como por exemplo, fio de combustível, original ainda praticamente, mas só a bomba de combustível estava boa, então não precisa trocar. Então a gente faz a substituição apenas do que é necessário e faz a manutenção apenas do que precisa, tudo bem? E como o seu Hélio sempre fala em todos os seus vídeos, curte, comente, compartilhe o Triplo C e fiquem todos na paz. Um abraço!